Shalom, amados. Pode tomar os seus lugares. Glória ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Vem reinar, Cordeiro, o Cordeiro de Jeová que tira o pecado do mundo, liberta as almas da escravidão, do pecado, da tirania dos homens. Aleluia. E a vida quem dá é o Senhor. Ele prolonga, Ele dá oportunidade. E quem sabe aproveitar a oportunidade, usufrui dos benefícios. E todo que entra no reino do Senhor, usufrui. Isso fica difícil uma pessoa saber o que é ser membro da família do Senhor sem estar nela. Ninguém experimenta coisa alguma por teoria. Teoria não é prática. Ninguém vai realmente se alimentar, se estar fortalecido e dizer qual é o sabor de qualquer alimento que ele só ouviu falar. Ele só ouviu falar, então ele pode até se sentir estimulado a experimentar, mas qualquer coisa que ele fale a respeito de um alimento que ele nunca comeu, o que ele falar vai ser teoria. Então, casquinho de caranguejo. Casquinho de caranguejo, o que é isso? Casquinho de caranguejo, como é? Casquinho, o que é isso? Você nem sabe o que é. Ele pode ouvir a descrição, como é que se faz, o gosto, olha, isso é uma delícia. Pode até ficar com água na boca. Mas, se ele falar sobre o assunto, será mera teoria. Ele está falando do que ele não sabe. Ele ouviu falar, mas não sabe nem o que é, quanto menos o gosto. Assim são aqueles que apenas ouvem falar do reino, mas nunca entraram nele. Não conhecem o Criador. Ouviram falar, até podem ter recebido uma bênção através do um mensageiro que foi usado, ou humano ou celestial, para que esses mensageiros se tornassem um instrumento nas mãos do Pai para abençoar a pessoa com uma cura, com uma coisa assim. Mas isso aconteceu por intermédio de uma pessoa que está unida ao Senhor. A pessoa recebeu uma bênção, mas não conhece o autor da bênção. E nem sabe o que é andar com ele. Então, nós estamos nessa reflexão com os irmãos, acerca do livro de Bereshit, onde nós encontramos o projeto de Jeová em execução para o resgate da criação, trazer o homem de volta. Nós ouvimos falar, na Escritura está lá, o Jardim de Delícias, que é conhecido como o Gan Eden, quer dizer, Jardim do Éden. Mas como é que era o Jardim do Éden? Quem já entrou ali? Como é que era aquele rio que saía dali, dividia-se em 4 braços? Nós vamos falar, lemos o rio que sai do trono de Elohim. Como é que é essa água? Ou são essas águas? Porque, no caso, tem que ser plural. A palavra água, que em português aparece em singular, na verdade, não é singular, é águas. Uma gota d'água
Quer dizer, num copo com água não existe uma gota d'água. Existem muitas gotas de água, então são águas. Aleluia. Então, meus queridos, nós, quando estamos nessa reflexão, observando, procurando aprender mais, nós queremos, de fato, conhecer essa pessoa. Não é? Sobre a questão de água deste rio, eu posso falar sobre ele porque já o vi pessoalmente. Sei como é que é. Eu não estou falando de algo que é teórico. A pessoa do Senhor Yeshua, para mim, não é uma teoria. Eu conheço. Já o vi. Aleluia. Já fui com ele junto, naquele palácio sombrio de Satã, para ver a cara do faminto. Então, esse caminhar tem que ser buscado para que nós possamos adentrar maiores segredos, experimentar o refrigério que vem pela presença do Senhor. Aleluia. Recebi uma cura, mas eu conheço a pessoa que me curou. Qual é a relação que existe entre eu e ele? Ah, mas eu sou agradecido pela bênção que ele me deu, me curou. Amém, graças ao Senhor. Tem muitos que nem sequer isso agradecem, esquecem. Não? Dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer. De maneiras que a reflexão visa esse relacionamento, a aproximação da pessoa que criou o universo, que Satã tanto se esforça para fazer com que os enganados por eles nem o busquem, e aqueles que nem creem chegam a um estado de embrutecimento, é a palavra mais adequada, embrutecimento tão profundo, foram dominados de uma forma tão tenebrosa que chegam a expressar com sua boca a não existência de um Criador. Então, quer dizer, ele foi moldado de uma forma tão brutal que ele chega a esse ponto. Uma pobre alma. Qual a esperança de uma pessoa dessa? Tornou-se o quê? Tornou-se. Porque até a criança que raciocina, ela chega a perguntar para o pai. Não é? E uma pergunta, às vezes, até difícil de responder, né? Que a criança, ela pensa, raciocina, o pai começa a dizer, ou a mãe, que quem criou tudo foi, na linguagem aí comum, é Deus, né? E a criança, então, pensa, quem foi que fez isso? Foi Deus. Quem foi que fez isso? Foi Deus. Aí a criança pergunta, mamãe, quem foi que criou Deus? Você vê que a criança, ela raciocina. Quando ela não é embrutecida, ela raciocina. Então, se tudo tem uma origem, ela chega a uma conclusão, quer saber, não é? Aí o pai e a mãe, que são sábios, vão responder. Não é? Agora, se não souber responder, é um nó. Há coisas que ficam difíceis, realmente. Então, nós temos que ter a condição de ensinar e colocar a pessoa em contato para que a pessoa possa ter a resposta adequada. Já vi, inclusive, estava vendo um vídeo. Um vídeo não, eu vi uma manchete. Aí a pessoa ia falar sobre Yeshua ou Jesus. Eu fiquei pensando, o que é que esse senhor pensa a respeito do assunto? Fui ver.
E fiquei observando o esforço que ele procurou fazer para querer justificar que o nome Jesus é um nome que deve ser aceito, porque, afinal de contas, aqui no Brasil, e aí ele vai lá para Ixaiarro tentar justificar o nome do Senhor, que ali tem 4 nomes. E eu fiquei olhando, esses pobres coitados. Quanto esforço para tentar justificar o que não é verdade. Eu não preciso fazer esforço nenhum para provar que o nome do Senhor Yeshua é Yeshua. Aleluia. A única resposta que eu daria para ele, ele disse, olha, entre em contato com ele. E ele vai te dizer o nome dele. Não vamos discutir sobre o assunto. Para que argumentar tanto para tentar justificar o que é injustificável? O pai colocou o nome no filho e acabou. O nome é aquele que ele colocou. Pode achar que é esse, aquele outro, mas ninguém muda o nome dele. E a falta de entendimento, a prova de que não há esse interesse pela pessoa, é a ignorância. Qualquer nome serve. Isso significa o quê? Desprezo pela pessoa. E o pai, ele é rigoroso quanto a isto. Tanto que está escrito, em nenhum outro nome. Em nenhum outro nome há salvação. E todo aquele que invocar o nome, aí é o nome do Pai. Está lá em Joel, capítulo 2. Então, o nome do Pai e o nome do Filho não são para serem desprezados. E se nós queremos não viver com dúvidas, é nos aproximarmos dele. Quer conhecer o Pai? Tem que conhecer o Filho. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O problema é que os homens se dizem pregadores e querem assumir o lugar do Senhor. Ao invés de serem servos, querem ser senhores. Ao invés de serem servidores, querem para si as honras que são devidas ao Senhor. E aí começam as brigas, né? Cada um com a sua luva. Aí entram no ringue. Ao invés de ser cooperadores. E quando as pessoas, de fato, estão servindo ao Senhor e querem servi-lo bem, ora, o que é que vai acontecer entre duas pessoas que servem, de fato, ao Senhor? Paz ou guerra? Ódio ou amor? Aleluia. Disputa? Glória ao Senhor. Então, queridos, neste nível que nós já alcançamos, claro, isso é nível, né? Tem as plataformas, ou numa linguagem mais simples, os degraus da escada que tem que ser subido. Isso vai crescendo. E nós notamos isso na escola do Senhor Yeshua, com os próprios discípulos. Os que avançaram mais, os que se agarraram mais a eles, aprenderam mais dele e tiveram mais privilégios. Na escola é assim, quem aprende mais vai adentrando a segredos mais profundos. Eu até recebi aqui umas perguntas, não vou responder essas perguntas, mas são importantes, e eu quero responder. A pessoa que fez a pergunta, que diz, qual a semelhança que existe entre Melquisedeque para a ordem levítica? É uma pergunta.
eu preciso até conversar com a pessoa para ver a ordem aqui, qual é a questão de fato. Qual a semelhança que existe entre Melquisedeque para a ordem levítica, ou é com a ordem levítica? Então, eu preciso conversar, mas, de qualquer maneira, se é comparação entre o sacerdócio dessa pessoa, Melquisedeque, comparação entre esse sacerdote e o sacerdócio levítico, não há nenhuma semelhança, porque ele é superior ao sacerdócio levítico. Mas isso aqui, posteriormente, eu vou trazer para os irmãos mais detalhes. Na ocasião que nós abordamos, nós frisamos para os irmãos que realmente este assunto não é um assunto tão simples quanto parece. E nós chamamos a atenção, inclusive, do comentário que é feito lá em Ivrim. Tal é a dificuldade do assunto, que o autor da carta aos Ivrinos, quando abordou o assunto, ele diz que ele gostaria de falar sobre esta pessoa, mas que eles tinham se tornado incapazes de entender, de receber as informações, dado o estado em que eles se encontravam. Eles não haviam se desenvolvido quanto deveriam ter para poder ouvir a respeito deste assunto, que ali na própria carta ele diz que é difícil de ser entendido. Difícil. E principalmente para quem foi moldado na cultura ocidental por influência de Roma, do império que se dividiu. Roma ficou com duas partes, o oriental e o ocidental. E, para a infelicidade do Ocidente, o Brasil e os países latinos, a influência de Roma sobre esses países foi de grande prejuízo. Grande prejuízo. A moldagem que foi feita para manter as pessoas dominadas na escuridão, a fim de não entender nem a razão da sua própria existência. Não é um assunto tão fácil quanto parece, porque note que a carta foi escrita aos Ivrinos, conhecido como, em português, como hebreus. Quer dizer, eles eram pessoas que falavam a língua hebraica e que tinham condições de entender o assunto, uma vez que eles pertenciam a um povo que tinha sido instruído desde a sua infância, os primeiros passos, a aquelas tradições relacionadas com Abraão, posteriormente, Davi, um povo que vivia da esperança do Mashiach. No entanto, procederam da forma que procederam, porque não se apegaram à instrução do Criador. Deixaram-se arrastar pelas tradições. E aí você vai ver o embate que havia entre eles e o Senhor Yeshua. Exatamente porque eles haviam se desviado do caminho. Deixaram-se arrastar pelas filosofias e vãs sutileza dos homens. E o resultado foi a perdição. Então, nesse caso aqui da segunda pergunta, se o rei de Shalem, aqui está Salém, mas é Shalem, não tinha descendência, nem ascendência, porque ele se determina como Shem, filho de Noa. Minha pergunta também não está correta. Ele não se determina, certo? O texto não diz isso. Outra vez aqui eu chamo a atenção, porque lá no livro de Bereshit, quando nós lemos o assunto, não há esse comentário. Esse comentário é decorrente
de uma referência que é feita pelo autor da carta e que há um comentário que está entre parênteses, onde diz que ele não tinha genealogia. Sem genealogia, sem pai, sem mãe. É o que diz ali. Mas isso é comentário para tentar explicar o assunto. Porque há muitos comentários, inclusive diz que ele era rei de Xalém, que Xalém era uma cidade que mais tarde vai ser chamada de Jerusalém. Mas isso é comentário. Aí é necessário um pouco mais de paciência, de meditação, de estudo, porque você vê Melech Xalém, foi traduzido como rei de Xalém. Mas a palavra Melech, ela pode ser construto e absoluto ao mesmo tempo. E aí fica que é isso, né? Precisa um pouco mais de paciência e calma para apreender este assunto. Lá diz Melech Xalém, Melech Xalém. Mas lá não está escrito que é rei de Xalém. Diz Melech Xalém. Será que é rei de Xalém ou é rei completo? Porque Xalém não é paz, nem é nome de cidade. É um adjetivo que foi colocado como substantivo. Isso é muito comum nas versões, fazer troca de significados. Não vamos dizer que foi proposital em todos os casos, mas há falhas. Então, se ele fosse rei de Xalém e aceitássemos essa afirmação que é generalizada nos meios teológicos, um rei de Xalém seria um homem, correto? Poderia nascer um homem sem pai e sem mãe? Então, como é que ele não teria genealogia, se ele fosse um rei de Xalém? Eu deixei aqui uma explicação de que, no momento em que ele surge como Malquisedeque, ele está ali, é uma figura que vai tipificar um ser que há de vir posteriormente, mas há de ser um ser. Agora, ali ele aparece com aquela função. Malquisedeque, aí teria que explicar também Malque, porque não é Meleque que é rei, como é que Malque tem que ser rei? Pois é. E aí teria que ter uma explicação para os irmãos a respeito disso. Por que deixou de ser Malque para ser Melech? Isso aí também tem explicação. Malquisedeque também é rei de. Malque, rei de. Sedeque, justiça. Isso não é questão de lugar. Então, o estudo tem que ser no sentido de nos aproximarmos mais e mais do Criador para servirmos a Ele, com o coração quebrantado, humilde, para que a luz seja cada vez mais intensificada para nós, a fim de que cresçamos no conhecimento. Porque quando você diz que ele era sem pai, sem mãe, no caso de Shem, por exemplo, nós temos que, na época que ali Malquisedeque aparece a Avram, ainda era Avram, os ascendentes, porque genealogia não se trata de descendentes, genealogia se trata de ascendentes. Genealogia de Yeshua, quer dizer, a geração, quer dizer, vai trazer os antepassados dele, e não os descendentes. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, quer dizer que ali, no momento, ele não tinha mais ninguém que fosse anterior a ele. E isso é o que acontece com Shem. No momento em que ele se manifesta a Avram,
Até Noa já tinha falecido. Porque quando ele se manifesta a Avram, Avram estava com 80 anos de idade. E quando Noa faleceu, Avram estava com 3 anos de idade. Então, Shem já não tinha mais antepassado vivo, nem pai nem mãe. Eu estou dando essa explicação aqui dentro com rapidez, porque os irmãos, nós estamos naquele esforço para tentar ajudar as pessoas a entenderem o projeto de Aruvá e se enquadrarem no projeto. Isso requer dedicação, esforço. Se a pessoa tratar o Senhor, o seu plano, sua obra, com negligência, é evidente que ela vai ficar fora. O Senhor Yeshua ele coloca vários Meshalim para manifestar o esforço que cada pessoa deve fazer para poder entrar no reino. E ele compara isso à mulher que perdeu uma dracma e vai procurar, ela vai varrer a casa, vai acender, não é? Em busca daquela peça que para ela é importante. Todos nós temos tempo para fazer aquilo que nós julgamos ser importante para nós. Temos tempo. Há tempo para todo propósito. Esse texto é interpretado de uma forma bem diferente, né? Há tempo para todo propósito, né? Quando a pessoa tem propósito, ela vai ter tempo. É isso que o texto quer dizer. Quando a pessoa quer chorar, ela vai ter tempo para chorar. Quando ela quer rir, ela vai ter tempo para rir. Quando ela quer festejar, ela vai ter tempo. Agora, quando ela não quer, ela não vai ter tempo. Nós temos tempo para aquilo que é importante para nós. Se a vida é importante, eu amo a vida, o que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Aleluia? O que é que eu tenho que fazer para conhecer o Criador? Para ouvir a sua voz? Tem aqueles que só se interessam por ouvir a voz do Senhor. Quando ele quer alguma coisa, quer ouvir alguma coisa que confirme o que ele está desejando, ele vai em busca de alguém que... Né? Aí, o profeta verdadeiro ou não, ele não quer nem saber. Desde que ele ouça aquilo que agrada, o Senhor falou comigo. Note que ele não está em busca do Senhor porque o ama, porque quer fazer a vontade dele. Ele está em busca de ouvir algo que agrade a ele. Ele não quer servir ao Criador. Ele quer que o Criador seja servo dele. Nós temos a vida, certo? Privilégio, estamos vivos aqui agora. O que é que a gente faz da vida? A gente passa o tempo todo desprezando o Senhor, zombando, escarnecendo, até dos irmãos, né? Escarnece, zomba. Aí chega o final. O que está na alma da pessoa que está chegando ao final? Qual foi o filme que ele produziu e que vai ser exibido depois? Então, esse tempo que nós temos hoje, devemos empregá-lo em busca daquilo que é importante. O Senhor disse que o reino de Elohim é como um homem que encontrou um tesouro no campo. E o tesouro, ele percebeu que o tesouro foi ou não importante para ele. O que é que ele fez? Ele enterrou. Ele não roubou. Ele não aproveitou, poxa, descobri esse tesouro aqui à noite, de noite eu venho aqui de novo para levar para mim. Ele não fez isto. O Senhor Yeshua está falando
de pessoas honestas. Ele encobriu, ele encontrou, ele encobriu, foi vender tudo que ele tinha para adquirir o quê? Eu acho que eu ouvi alguma coisa errada aí. Para adquirir o quê? O campo por causa do tesouro. O Senhor Yeshua está comparando o reino. A pessoa que enxerga o reino vai fazer tudo por este reino, para entrar neste reino. Se ele não enxerga, ele vai pensar que Elohim está lá no céu, sabe para quê? Eu estou com um furúnculo aqui. Senhor, tem misericórdia de mim. É só nessa hora que ele lembra do Senhor. Quer dizer, essa pessoa tem o Criador como Senhor? Não o tem. Daí e confessá-lo como Senhor. Há pessoas que nem sabem o que é isto. Ele vai vender tudo que para ele era importante, porque ele agora quer aquele tesouro. Então ele compra o campo por causa do tesouro. Ele depois compara com um homem que negocia com pérola, que conhece bem do assunto. Agora, a pessoa não sabe nem o que é o reino. Ele só ouve falar de cura, de prosperidade material. Ele se une a... Ele quer... E recebe até dinheiro de oferta, 100 mil, 150. Ele não quer nem saber de onde é que vem esse roubo. Queridos, se o assunto é Elohim, Yahová, santidade, justiça, verdade, pureza, honestidade, não pode faltar. Os filhos de Elohim são a expressão dele. Quando os Yehudim disseram que eram filhos de Elohim, o Senhor Yeshua olhou para eles e disse, olha, se Elohim fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Vocês não são filhos de Elohim. Olha o que o Senhor Yeshua disse na cara deles. Vocês não são filhos de Elohim, vocês são filhos de Satã. Porque vocês expressam Satã. Primeiro eles disseram que era filho de Abraão. Se vocês fossem, então façam as obras de Abraão. Abraão não fez o que vocês estão querendo fazer comigo. Aleluia. Aleluia. Aí eles disseram, nós não somos nascidos de prostituição, nós temos um pai que é Elohim. Você encontra qualquer pessoa, ela não quer dizer o que é de fato. Não, todos são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Aí o Senhor Yeshua disse, nós não somos nascidos de prostituição, nós temos um pai que é Elohim. Aí é o que o Senhor vai dizer para eles, se vocês fossem filhos de Elohim, vocês me amariam. As obras de vocês dizem de quem vocês são filhos. Eu estou aqui parafraseando. Aleluia. Então, queridos, é algo sublime. Eu, posteriormente, voltarei, que tem outras perguntas aqui, mas agora vamos continuar aqui na nossa reflexão, que está relacionado com o assunto. Não temos que sair voando e deixar para trás assuntos como este, que requer realmente um aprofundamento no relacionamento com o Senhor para nós entendermos. Veja que eu já passei mais algumas coisas aqui a respeito da genealogia de Shem. Naquele momento, ele não tinha mais nenhum dos ascendentes. Desde Shet, passou por Noa, os outros, só quem passou pelo dilúvio foi Noa. Shem vai ser o primeiro a ser contado após o dilúvio, e o 10º depois de Shem é Avram, Noé é o 10º depois de Adão, e tudo isso tem importância. E quando ele passa a responsabilidade para Avram,
ele não tinha mais nenhum dos ascendentes na terra. Ele era o portador e o que conduzia todos os documentos que o Senhor havia confiado a toda aquela geração que passou por Noé, agora estava na mão de Shem, que ele tinha que passar para uma pessoa que fosse capaz de, na sua fidelidade ao Senhor, dar continuidade à execução do projeto do Senhor. Essas pessoas têm que estar envolvidas, corpo, alma e espírito, com o Senhor. E quanto mais... Agora nós temos aí uma fase completamente diferente da anterior, mais sublime ainda. E como então devem ser essas pessoas que fazem parte do corpo do Senhor Yeshua? Não pensemos que a coisa é assim como é apresentada, de uma maneira tão... vulgar. Não é? Vulgarizaram de uma tal maneira que serve de zombaria. Zombaria. Então, vamos aqui ver essa questão do crescimento de Abraão. Já enfocamos isso, mas vamos dar continuidade a este trabalho, verificando essa execução do projeto de Abá através de Abrão, que vai ser o substituto de Shem. E vamos ver coisas maravilhosas. Vamos devagar, vamos aí a Mishlei, para guardar bem esta palavra no coração e verificar a necessidade desse crescimento. Capítulo 4 de Mishlei Shilomo. O versículo é o 18, muito conhecido nosso. Eu falei o versículo 18, mas os irmãos deverão 4, Mishlei Shilomo 4, quer dizer, Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Os irmãos veem aqui nesse capítulo a exortação sobre as correções. Correções, coisa que muita gente não quer nem ouvir falar. Correções. Ele quer andar pela cabeça dele, vai, faz. E aí engendra os seus pensamentos. E veja que começa assim: ouvi, filhos, a correção do pai. No versículo 1, não é? E estais atentos a quê? E estais atentos para conhecerdes a prudência. Prudência. Está atento à instrução, à correção do pai. No versículo 13, ele diz assim: pega-te a quê? Versículo 13, pega-te a quê? A correção. E não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. A correção, a instrução do Pai. Você vai guardar, porque ela é a tua vida. Você saber como agir para que o Pai sempre esteja com você. Aí no versículo 14, já que você tem agora condições de... Porque você conhece a instrução do Pai, diz: não entres na vereda dos perversos. Aí ficou ímpios, né? Dos perversos, nem andes pelo caminho dos maus. Aí você se encontra com pessoas de vários níveis sociais, de vários títulos, eles se apresentam diante de você, são muitas as instituições na terra. Aí impressiona logo assim, não é? Porque tem esse título, é chamado de famoso, é chamado de especialista, de tudo quanto é nome que o mundo faz aquela... Mas se você não conhece a instrução do Pai, você vai entrar no caminho dos perversos, por causa dos títulos, porque da aparente grandeza que o mundo apresenta. Mas o versículo 15 diz assim:
evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. E por aí vai. Pois não dorme se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade, o pão da perversidade, e bebe o vinho das violências. Isso, para entender, a gente tem que parar para pensar, tem que conhecer a instrução do Pai para saber, o homem violento, ou a mulher violenta. A violência não é só em termos de dar soco, pontapé. Existem as violências de diversos tipos. Mas não posso parar aqui, mas é importante meditar. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Agora é que entra no versículo 18. Mas a vereda do justo é um texto até difícil de entender isso aí, mas a verdade é que a vereda do justo é como a luz dos astros. Caminha e brilha até estar estabelecido o dia. Bem diferente. Como entender isso? Aleluia. Uma pessoa que seja do mundo, ela jamais vai entender isso. Porque os do mundo são filhos da noite. E eles precisam dos astros brilhando à noite, que é para eles poderem se raciocinar. Se deixar guiar pela luz dos astros. Mas quando o dia amanhece, a luz dos astros não perde o seu brilho, mas esse brilho não aparece, porque tem uma luz mais forte, que exerce mais influência. Assim é com os filhos de Elohim, que brilha para o mundo de trevas. Brilha a vossa luz diante dos homens, estão em trevas. Mas também disse, a luz que em ti for trevas, que grandes trevas serão. As estrelas foram criadas para que o homem se lembre, necessita, porque a luz das estrelas para brilhar durante a noite, a lua para governar a noite, e tudo isso vai fazer com que os homens percebam que dependem do Criador. Quando o sol sai, que o dia chega à sua plenitude, o homem percebe que ele precisa de Elohim, porque quem domina o sol e faz a terra produzir, tudo é a mão do Senhor. Então, queridos, feliz de quem está realmente caminhando cada dia, não é? Está sendo estrela a brilhar no meio de uma geração corrompida e pecadora, ele é uma estrela que brilha. E esta estrela vai fazer com que ele que está observando perceba que há um ser que domina todo esse universo. Coloquei isso aqui porque você vê isso na vida de Avram. Nasceu, o pai dele colocou o nome de Avram, o senhor era o filho mais novo de Terar, mas ele vai ser escolhido e a sua caminhada é uma caminhada de crescimento, porque ele está caminhando com o Criador. Ele não está apenas ouviu falar, Moshe. Nós vamos chegar lá em Moshe. Vai ver que Moshe, ele não se satisfez em ouvir falar. Ele buscava esse relacionamento. Mas aqui nós estamos falando sobre Avram, que agora chegamos já a Abraham. No ano 2102, nós estivemos lá no capítulo 17,
E agora no capítulo 18, ainda no ano 2102. Nesse capítulo, capítulo 18, é confirmada a promessa registrada no capítulo 17, versículo 21. Aí vamos ler para ver que há uma cronologia aqui nesses dois capítulos. Versículo 21 do capítulo 17 de Bereshit. A minha aliança, porém, estabelecerei com Yitzhak, o qual Sara se dará neste tempo determinado, no ano seguinte. No ano seguinte, vou dizer, o Senhor está dizendo para ele, quando ele estava com 99 anos de idade, que no ano seguinte nasceria um menino e que o nome desse menino seria o quê? Yitzhak. Yitzhak. E dito quando ocorreria o nascimento do herdeiro. Também diz aí, capítulo 18 agora, versículo de capítulo 18. Depois apareceu-lhe Yahová nos carvalhais de Mamre. Mamre, no caso, Mamre. Estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Olha que coisa maravilhosa. Você vê o crescimento do relacionamento de Abraão com o Criador. E o que deve acontecer com todos nós? E levantou os olhos e olhou, e estes 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Não passes do teu servo. Já li aí até o versículo 3. Aí o Senhor vai falar com Abraão. No versículo 9, ele faz uma pergunta. Depois que ele correu, preparou tudo, ficou de pé ali, enquanto eles, 3 pessoas estavam ali se servindo. Abraão estava servindo aos 3. Se fosse muitos crentes hoje, quando o Senhor chegasse, ele disse: Senhor, tu trouxe alguma coisa aí para mim? Meio-dia, calor imenso, intenso, falando lá, isso é hora de aparecer na casa dos outros. Note o conhecimento que Abraão já tinha do Senhor. Ele distinguiu, ele percebeu, então ele se inclinou, ele fez ao Senhor, aguarda, dá para aguardar, aguarda, correu depressa, falou com Sara também, que estava agora com 89 anos de idade. 89 anos. Ele disse: olha, prepara aí depressa, Sara. Não, Abraão, estou cansado, estou velha já. A disposição de fazer para o Senhor. Disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este ano, versículo 10, tempo de vida, e eis que Sara, sua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E o versículo 11 dá aqui realmente um esclarecimento para nós da impossibilidade para Abraão e Sara produzirem isto. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres, para ficar bem claro que ela não podia mais, em termos normais, naturais, ser mãe. Não? E ela também vai dizer aqui no versículo: assim, pois riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite
depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Motivo de riso. É por isso que o nome dele vai ser Isaac. É motivo de riso mesmo. Sara e Sarai, agora Sara, Abraão, já estavam fora de combate. Você vê que é dito quando nasceria a criança, que seria no ano seguinte, né? Nesta ocasião, Sara ouviu as palavras, se riu. Abraão depois, por que você riu? Disse, não, eu não ri, não. Olha, você riu. Não diga que você não riu, porque você riu. Veja a convicção da pessoa quando ela tem contato com o Criador. Que não foi uma imaginação de Abraão. O Senhor disse, por que se riu, Sara? Quando ele chega para ela, você, olha, por que você riu? Não, eu não ri, não. Você riu, sim. Não diga que não riu, porque você riu. E as coisas se resolvem quando as pessoas ouvem Elohim falar. E têm disposição íntima de fazer como o Senhor está mandando. Os servos, às vezes o servo. Aleluia. E eles vão crescendo, e o temor vai crescendo, o respeito vai crescendo. E nós temos aqui, depois desses eventos todos, a confirmação de Abraão como Navi diante do Senhor. E a beleza aqui no versículo 17. E disse a Ruvá, o quê? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Bendito, ele não vai dizer, ele não é o pai de todas as nações. Nós temos ver aí, até na pergunta ali, eu não mencionei, não li, mas não é pai das nações. Pai de nações é diferente de pai das nações. Pais de nações que vão sair dele. Mas todas as nações da terra serão benditas em Abraão. É o projeto que o Senhor está executando. Quando os homens na terra se apoderam das almas para dominar sobre elas, a fim de que elas não retornem para o Criador, estão exercendo uma perversidade imensurável sobre as pessoas. O que prova que esses homens, elas odeiam as pessoas. Porque se as amassem, providenciaria para que elas retornassem para o Criador, a fim de que elas fossem benditas. Eles querem que as pessoas sejam malditas, porque aprisionam as pessoas e fazem toda espécie de malabarismo para mantê-las sob o domínio deles, viciando as pessoas, incentivando as pessoas a viverem de todos os procedimentos que vulnerabilizam as pessoas, impede as pessoas de ser fortes nos seus raciocínios, nas suas emoções. São pessoas que precisam ser mantidas, fragilizadas, para que elas pensem que eles vão apresentar a solução. E aí só manipulam com as pessoas. Esse momento que nós, repito aqui aos irmãos, que nós estamos vivendo, é uma oportunidade que a humanidade toda está tendo de perceber como esses homens são perversos e não querem o bem-estar das pessoas. Querem apenas comercializar com elas. E aqueles que não têm realmente confiança no Senhor, eles até pensam que a solução vai vir das mãos dos perversos, do mundo, do sistema maligno. Porque não tem confiança no Senhor.
ficam na dependência dos filhos das trevas que estão associados a Satã. Me lembro quando o Senhor me revelou o que esses criminosos fazem com as crianças. Eu nem cheguei a dizer para os irmãos aqui que a coisa é tão pesada que eu preferi não fazer comentários do que o Senhor me mostrou, apenas passei a orar. E está vindo aí à tona muitas coisas que estavam ocultas. A perversidade que fazem com o ser humano. Porque são homens e mulheres associados a Satã, cujo caráter é roubar, é a manifestação dele, que é roubar, matar e destruir. Entende? Então, queridos, em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Agora, veja bem o versículo 19. O estado em que Abraão já tinha chegado para que o Senhor percebesse e estivesse falando para ele da forma que estava falando. Porque eu o tenho conhecido, quer dizer, o Senhor está dizendo de Abraão. Eu o tenho conhecido, é por isso que o Senhor disse que nele serão benditas todas as famílias da terra. Todas as nações, aliás, aqui no texto. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho de Jeová, para agirem com justiça e juízo. Olha só, para que Jeová faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. A razão que o Senhor está dizendo isso para Abraão agora é porque ele chegou a essa estatura e o coração dele estava voltado para fazer conforme o Senhor havia determinado. E ele conhecia já as instruções de Jeová. Essas instruções não vão surgir quando Moshe vem ao mundo, não. Abraão já conhecia. Só que não havia uma nação que servisse ao Senhor, ao Criador, na terra, por causa dos líderes que dominavam as almas, como o caso de Sedom, que queria as almas. Não é? Vou repetir isso aqui, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho de Jeová, para obrarem com justiça e juízo, para que Jeová faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O Senhor está falando isso para Abraão, porque ele sabia quem era Abraão. Ele tinha visto o crescimento de Abraão, o interesse de Abraão em servi-lo. Ele vai à casa de Abraão, se manifesta a Abraão, e aqui, quando ele diz, ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha a intimidade, olha a confiança. E por quê? Porque o Senhor sabia que Abraão agora era um intercessor na terra, que podia falar com o Criador, podia interceder junto ao Criador. E é exatamente o que Abraão vai fazer quando o Senhor diz para ele que ele iria agora destruir Sedom e Gomorrá. O Senhor revelou isso a Abraão. O único homem na terra que sabia deste detalhe era Abraão. Então, aqueles dois mensageiros, que ali eram três, não é? 2 dos mensageiros partiram para Sedom, porque o Senhor diz aqui, disse mais o Senhor, versículo 20, porquanto o clamor, quer dizer, o grito de Sedom e Gomorrá se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muitíssimo, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este grito que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o seu rosto dali e foram-se para Sedom, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de Jeová.
Então, queridos, note o que o Senhor está dizendo, o grito. O que Abraão vai fazer quando ele toma conhecimento disso? Ele vai o quê? Ele vai o quê? Interceder, ele vai orar, ele vai suplicar ao Senhor em favor de quem? Dos justos. Ele usa de sabedoria, evidentemente, mas também percebemos nesse texto a importância de um homem, de um justo em uma cidade. A força de um justo. Eliarro, por exemplo, ele foi para a casa de uma viúva depois de ter passado um período na beira de um rio que secou, de um córrego, sendo alimentado pelos corvos, porque o Senhor mandava os corvos levar alimentos para ele pela manhã e pela tarde. Depois o corvo secou, o Senhor mandou ele para Serapta, para a casa de uma viúva. E aí tinha que comer todo dia um prato especial. A mulher era habilidosa, não sabia fazer refogado de farinha com azeite, depois Bom, 3 anos. Quem de nós teria esse domínio para comer farinha com azeite, beiju de farinha, refogado de farinha, arroz de forno de farinha? Arroz de forno de farinha, pelo menos não. Criatividade. Porque não tinha alimento para comprar. Um papel que os homens tanto adoram não teria como suprir a necessidade. Nem o ouro, nem a prata. As mansões, o rei estava com um baldinho na mão procurando água para levar para... talvez para tomar um banho. O rei. O que salvou a nação, o povo, não foram os especialistas, associados com os que fazem parte do conselho dos perversos, que assaltam os cofres públicos e mantêm o povo gemendo. O Senhor fala isso aqui, o grito de Sodoma tem chegado até mim. Como é que estava a administração naquele país? Como era a conduta daquele povo? O que estava aprendendo nas instituições de ensino? A opressão aqui dominava. Como é que era a vida moral? Qual era o planejamento para as mulheres que engravidavam? Então, queridos, depois da intercessão de Abraão, que ele começa com 50, diminui 5, vai até, chegar a 10. Quando ele chega a 10, ele parou ali. E a Escritura prossegue aqui dizendo, no versículo 33 do capítulo 18, é lindo isso. O que diz aí? E foi-se Jeová, quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou ao seu lugar. Dá a ideia de que o Senhor começou a se movimentar, e Abraão foi com ele, até que o Senhor subiu. E Abraão voltou para o seu lugar. Aleluia. Esse livro, Bereshit, é uma base doutrinária extraordinária. Está aqui, tudo. Abraão conhecia os mandamentos, ele sabia como fazer um julgamento, ele sabia como tomar decisões para livrar um justo, E aqui ele está intercedendo pelos justos.
Nosso trabalho visa exatamente atrair pessoas para Jeová, para estarem com Ele, junto com Ele, nesse trabalho de recuperação, salvação de almas para a edificação da morada do Altíssimo. E não é questão de números. Nós gostaríamos que houvesse realmente um número bastante grande, que fosse todos os habitantes da terra que estivessem nesse trabalho de edificação, se estruturando, se libertando das amarras, das heranças malignas, e tendo essa condição de que esse homem manifesta para nós, não é, desse crescimento no relacionamento com o Pai. Aqui nós temos o capítulo 19. E vieram os 2 mensageiros a Sedom à tarde, e estava Lot assentado à porta de Sedom. E vendo-os, Lot levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, e passai nela a noite. E lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não. Antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles, insistiu muito com eles. E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez banquetes, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Matzot. Cozinhou matzot, pão sem fermento. E eles comeram. Aí você vai ver o estado que se encontravam os habitantes desta cidade. A imoralidade. Aqui eles tinham sido conduzidos pelos próprios líderes que o lideravam. Então, o que interessava a eles era simplesmente usar as pessoas em seus benefícios, satisfazer as suas vaidades, as suas luxúrias, as suas avarezas, e não se importar com o que acontecia de fato com as pessoas. Ao estado que chegaram. Perderam o sentido da vida, o respeito ao próximo, o relacionamento podia ser de qualquer jeito, e eu vou deixar para darmos prosseguimento a esse assunto na nossa próxima reunião, para você ver a violência, não é? E o porquê o Senhor vai destruir Sedom e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Só não destruiu Tsoá porque Lot pediu para entrar naquela cidade que era pequena. E porque ele entrou ali, os mensageiros consentiram e eles não destruíram aquela cidade. Também, de qualquer forma, é uma lição que fica da importância de um justo aonde quer que ele chegue. Louvado seja o nome do Eterno. Porque a maior riqueza que um homem pode adquirir está relacionada com as virtudes celestiais. As qualificações que ele adquire quando ele, de fato, tem um relacionamento com o Criador, com o Senhor Yeshua. Impossível a uma pessoa estar se relacionando com o Senhor Yeshua e não manifestar mudanças na sua conduta. Sua mente, sua alma, a purificação da sua alma terá que acontecer. Se não acontece, é porque não está se relacionando com o Senhor Yeshua. E é exatamente isso que tem que acontecer conosco, para que nós possamos nos amar de fato. Amar de fato não é dissimular. Como diz, que fala a respeito, já que tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade, amai-vos ardentemente uns aos outros. É isso que nós vemos acontecer entre os crentes?
Precisamos chegar a isto. O que prova que nós nos relacionamos com o Senhor Yeshua é a mudança que ocorre, a purificação, a pureza que vai acontecendo em nós. Claro, isso foi acontecendo e acontece com todos que começam esse relacionamento. Aconteceu com Abraão, aconteceu com o Hanoque, ele se transformou de tal maneira que o Senhor o tomou para si. Mas o Senhor se manifesta àqueles que o amam. E amar o Senhor não é questão de palavras, de boca. É questão de guardar os mandamentos. É o respeito que nós demonstramos a Ele e por Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será... E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha como o Senhor se manifestava a esses homens, a Abraão, a Noa, a Moisés. Já Sodoma e Gomorra vão ser destruídas por causa do caráter de Satã que eles absorveram por culpa dos líderes. Que, aliás, nós tivemos há pouco tempo uma estatística dizendo que o índice de criminalidade no Brasil tinha caído bastante. O que é que fizeram? Mandaram soltar presos. Para que o índice continuasse a crescer. Olha a perversidade desses homens. Ao invés de punir os ladrões, porque é muito vergonhoso deixar preso um indivíduo que ele roubou um abacaxi e ficar solto. Um bando de facínoras que assaltaram os cofres públicos, e nós também que estamos envolvidos nisso, é uma vergonha, né? Então, vamos soltar todo mundo logo. E a população honesta que fica à mercê desses indivíduos que não têm o mínimo de escrúpulo, nem têm compaixão alguma pelos que trabalham. E tem que se locomoverem pela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos estar orando e orando bastante. Pouquíssimo, não é? Quanto mais nós orarmos, melhor contribuímos. Muito pode seus efeitos a oração feita por um justo. Então, quem é justo? Por que o justo ora? Porque ele sabe que será ouvido. Aleluia. Queridos, vamos parar hoje aqui. Eu pretendia avançar mais, mas não adianta correr. Espero que tenha ajudado os irmãos nesta manhã a ter mais assim aquele desejo de aproximar-se mais do Senhor, de conhecê-lo, de servi-lo, para ter essa intimidade com Ele e desfrutar deste relacionamento que é uma beleza para quem desfruta dele. Aí vem um refrigério pela presença do Senhor. Enquanto que as pessoas que são perversas correm, praticam mal, vivem se escondendo, correndo. Já o justo não. O justo, ele, em certas situações, ele até se oculta mesmo, porque quando os perversos governam, o justo tem que ser cauteloso. Abraão, por exemplo, ele sabia a situação da época que ele estava vivendo. A maldade cresceu rápido, tanto que a destruição de Sodoma e Gomorra vai ocorrer no ano 446, depois do dilúvio. 446 anos depois do dilúvio já estava daquele jeito. Então, quando Abraão conversou com Sarai, na época, quando nós chegarmos no lugar, você diga que é minha irmã, porque esses povos aí, nós vamos ser peregrinos, vamos andar, então você diga que é minha irmã, para que não me matem. Não é? Porque
Esse era o estado que já estava a humanidade. Isso depois de ter ocorrido um juízo daquela envergadura. Não é? Há pouco tempo tivemos aí uma tsunami que matou quase ou mais de 300 mil pessoas. Isso nem se fala mais. E os líderes do mundo não estão interessados, até criam argumentações, parece que são as placas tectônicas que se deslocaram nesse deslocamento. E por que eles não vão lá soldar as placas? Há argumentos, não é? E as pessoas, coitadas, iludidas, enganadas, esses indivíduos são pagos para dizerem mentiras e manter as pessoas dominadas por esses perversos. Então, queridos, precisamos ser cautelosos de fato. Cautelosos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde cada alma, porque o Senhor ama as almas. Porque Ele criou. E Ele quer a salvação de cada ser humano. E deu prova do seu amor para com todos nós. Lembrando que Sedom e Gomorrá são retratos do comportamento das populações antes do dilúvio, que o Senhor Yeshua vai falar sobre isso, que a vinda dele, né, seria... As nações da terra estariam num comportamento semelhantes aos comportamentos das populações da época do dilúvio e da época de Sedom e Gomorrá, que foram destruídas para que ficassem por exemplo. E nós estamos vendo na terra o que estamos vendo hoje, o comportamento, não é? Das populações, o incentivo a um relacionamento que é completamente abominável ao Senhor, que Ele pune com pena de morte. A sodomia está aqui. Vou ler esse trecho para os irmãos verem. Porque muitas vezes, por desprezarem a palavra do Senhor, eles ficam sem ter como resposta para saber o que fazer. Quando que temos as uniões abomináveis. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Abominação é. Então vem a pena. Qual é a pena? Pena de morte. É o que o Senhor decretou para os que praticarem este ato. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. É evidente que as pessoas que são iludidas pelas argumentações dos perversos vão querer levar isso para os lados do sentimentalismo, para... Quem criou o ser humano é que tem o direito de se expressar a respeito da conduta que a pessoa vai manifestar, porque assim estará expressando o Criador. Agora, quando a pessoa se relaciona com o mundo podre, a pessoa que faz parte do lixo não sente o mau cheiro do lixo. Então, o homem foi criado para expressar o Criador. Por isso é que o Senhor criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Daí o interesse de Satã em deturpar o ser humano, a ponto de chegar a esse tipo de comportamento. Que exatamente a intenção é envergonhar o Criador. Nenhum pai que se preza quer que o seu filho o desonre. E é a conduta do filho que vai honrar o pai, que vai honrar a mãe. Daí o mandamento: honra o teu pai e a tua mãe.
É o primeiro mandamento horizontal. Aleluia. Então, queridos, a Escritura que nos liberta deste mundo de horror, que nós já encontramos, né? Não fomos nós que criamos este mundo de horror. Que o Senhor te abençoe. Que o seu coração esteja desejoso de andar com Elohim. Buscá-lo. Buscá-lo. Conhecê-lo. E esse estudo vai demolir, evidentemente, essa montagem que é feita da chamada, a mentira chamada pré-história. Aos poucos, irmãos, vão adentrando a esses segredos. Você vê que no ano 446, depois do dilúvio, ocorre essa destruição de Sedom, Gomorra. Já tinha ali bastante habitantes. Abraão já tinha ido a Mitzrayim, que é conhecido como Egito, já tinha feito a sua estadia lá. Como é que os homens daquela época não sabiam ler, não sabiam escrever? É uma estupidez que é passada através da história e mantém as pessoas neste forno de destruição. Quando a gente vê homens dessa estatura, que nós não encontramos hoje na Terra, homens dessa estatura, da estatura de Hanoque, não é? Claro, temos pessoas que estão vivendo com o Senhor, tendo essa intimidade com Ele, e que vão ser arrebatados, como Hanoque foi arrebatado, e que virá, nós o veremos. Será um encontro extraordinário. Mas essa riqueza temos nós, não é? 446 anos depois do dilúvio, o povo já estava num estado como este. Não é? E descendendo de homens que passaram pelo dilúvio, que sabiam toda aquela história e por que foram destruídos. Não é? E os descendentes deles sabiam. No entanto, vejam que o pecado produz isto no ser humano. Torna o homem frágil, impotente, diante das tentações, de uma série de coisas que ocorrem, e que nós precisamos ser vigilantes, para não sermos moldados pelas trevas, mas ser moldado pela luz. O Senhor, Ele quer que nós sejamos semelhantes ao Seu Filho. Olha qual é a estatura que o Senhor quer com cada um de nós. Então, isso é um investimento. Quem percebe isso, quem enxerga isto, vão investir a sua vida, o seu tempo, em busca desse ideal de nosso Pai. Aleluia. Você ora ao Senhor, você não fica com aquela pessoa, será que o Senhor vai me dar? O filho de Elohim não tem esse comportamento. Não é? Num culto, é culto ao Senhor, de fato. Essa pessoa sublime, gloriosa. O Senhor Yeshua veio aqui repartir conosco a sua riqueza. Olha que desprendimento. Ele era filho único. Não é? Se ele fosse uma pessoa egoísta, eu vou lá salvar esse povo, eu sou filho, sou herdeiro. Por que eu vou repartir os meus bens? Não é? Ainda vou ter que morrer? Ser escarnecido, zombado? Não. Eu sou dono de tudo. Imagine se o Senhor tivesse... nem pensar o Senhor Yeshua com um pensamento desse. Ele vinha aqui para levar os nossos pecados, ser tratado da forma que foi tratado, para repartir conosco a herança. Aleluia. Bom, se você vai conversando com ele, vai aprender mais com ele do que comigo. Vamos ficar de pé.